A Montanha Mágica 29. Ainda estou no capítulo 4, IP, uma página mais ou menos depois do vídeo anterior, na Companhia das Letras 145. Não, desculpe, 144. Esse instante, porém, a gente está falando do encontro, finalmente o Ip conversou com o Hans, né? O Hans foi lá pedir um lápis emprestado para ele. Esse instante, porém, a situação arriscada e aventurosa a que Hans Castorp viu-se novamente transferido, a conversa, uma conversa real com Przemysław Ip, ou Ip, deu-se da seguinte forma. Foi antes da aula de desenho e Hans Castorp verificou que estava sem seu lápis. Dos seus colegas, nenhum podia dispensar o seu, mas entre os alunos de outras séries, Hans Castorp tinha esse ou aquele conhecido a quem pudesse se dirigir. Dentre todos, pensou em Przemysław Ip, a quem conhecia melhor. Era-lhe mais próximo que os outros. Esse rapaz, com o qual em silêncio já tivera tanto que ver, e com um impulso alegre de todo o seu ser, resolveu aproveitar a oportunidade. Oportunidade foi como a chamou, para pedir a Przemysław Ip que lhe emprestasse um lápis. Não percebeu que esse ato seria um tanto estranho, visto ele não conhecer Ip em realidade. Ou não se importou com isso, imbuído de uma singular desconsideração. E assim aconteceu que no meio da azáfama do pátio ladrilhado, se plantou diante de Przemysław Ip e lhe disse: "Perdão, você poderia me emprestar um lápis?" Bom, aí tem a descrição dos dois, certamente você já leu, né? Da interação entre os dois, pulando depois da conversa, e quando o Hans já está devolvendo a lapiseira do Ip. Depois disso, nunca mais voltaram a se falar. De qualquer maneira, porém, haviam se falado uma vez, graças ao espírito empreendedor de Hans Castorp. Gostaria de chamar a atenção para duas passagens. A primeira é o jeito que o narrador descreve isso, um menino emprestando um lápis do outro menino, né? Não falaram nada demais, não aconteceu nada, simplesmente pediu um lápis, o outro emprestou a lapiseira, e aí o Hans foi lá e devolveu. E o narrador descreve isso como arriscada, uma situação arriscada e aventuresca. Uma situação de risco e de aventura. Uma situação toda cheia de emoção. Um menino emprestando um lápis para o outro menino. E depois, lembrando dessa situação, depois disso nunca mais se falaram. De qualquer maneira, porém, haviam se falado graças ao espírito empreendedor de Hans Castorp. Empreendedor aqui está sendo usado no sentido de ousado. Então a gente está falando de uma ousadia numa aventura arriscada de chegar para um outro piá lá e pedir um lápis. Primeiro impulso nosso. O narrador está sendo irônico, né? Uns menininhos ali. E aí tem um menino que, sei lá, se ele tem uma relação, ele tem uma atração homossexual pelo outro. E aí vai lá e empresta o lápis e o menino pensa que é grandes coisas. Esse seria o nosso primeiro impulso. Mas se a gente deixa se guiar por esse impulso, é porque a gente não está prestando atenção nesse narrador. Porque esse narrador não está sendo irônico. Não há aqui uma crítica por exemplo, da futilidade da experiência de um garoto. Não há aqui um olhar condescendente em relação a um draminha pessoal que não tem nada de grande. Não há aqui isso. O narrador efetivamente trata um episódio desse, um episódio que se alguém me contasse, que não fosse o narrador de Thomas Mann, que alguém me contasse, eu olharia e falaria, né? Ou daria risada da cara do menininho. Ele conta esse episódio de forma extremamente respeitosa e de forma
emocionada, né? Ele conta esse episódio de forma tão emocionada que a gente, se a gente lê o narrador com sinceridade, a gente sente toda essa emoção do momento, né? Beleza. Então, o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que há uma diferença, pelo menos eu vou fazer essa diferença aqui, talvez alguém pode discordar, mas há uma diferença entre simpatia e empatia, ok? Vamos lá. Empatia, a gente tem esse prefixo em, né, que é no interior de, entre outras coisas. Simpatia, a gente tem o prefixo sim, que é ao mesmo tempo. Por isso que a gente tem sinfonia, né? São vários sons que tocam ao mesmo tempo, nado sincronizado, a gente tem sincronia, as pessoas nadam no mesmo tempo, né? E empatia tem a ver com estar dentro, né? Eu coloquei aqui algumas palavras com esse prefixo, só para a gente, digamos, degustar melhor esse vocábulo, né? Então, vem do latim, in, né? O em vem do in, e ele teria esse significado de penetração em determinado espaço, entre outros significados. E a gente tem palavras como embolsar, que é colocar dentro da bolsa, né? Encaixar, que é colocar dentro da caixa ou de um encaixe, né? De algo que pareça uma caixa, né? Emprisionar, a propósito, você pode falar emprisionar e aprisionar, a forma mais comum, né? Mas basicamente é colocar dentro da prisão, né? Encarcerar, colocar dentro do cárcere. Enclausurar, colocar dentro do claustro, né? Lembre-se de claustrofobia, medo de lugares fechados, né? Informar, colocar dentro da forma. E enterrar, colocar dentro da terra, ok? Beleza. Então, e aí finalmente a gente tem empatia. Pathos tem a ver com sentimento. Vamos colocar assim por enquanto. Então eu estou vendo uma pessoa sofrer, né? Eu estou sentindo simpatia por ela, o meu sentimento mais ou menos está na mesma velocidade do sentimento da pessoa, né? Na mesma vibe, vamos colocar assim, do sentimento da pessoa. Então eu sinto simpatia por alguém e eu quero ficar junto com essa pessoa porque nós temos sentimentos parecidos, né? Eu estou andando na rua e eu vejo uma criança pedindo dinheiro no semáforo e essa criança a todo momento olha para trás, né? E eu vejo que o pai dessa criança está atrás de um poste e o pai está olhando para ela com um determinado tipo de raiva. E eu entendo dessa situação que o pai obriga essa criança a pedir dinheiro no semáforo e se a criança não for convincente o suficiente, provavelmente a criança apanha ou qualquer coisa assim, né? Se eu sinto empatia, não é simplesmente olha que criança interessante, que criança legal, trabalhadora criança, e aí eu vou lá e ajudo a criança por isso. Isso seria uma simpatia, né? Nem sei se a gente usaria esse adjetivo nessa situação. Se eu sinto empatia por essa criança, eu entro dentro da experiência da criança. E eu sinto o peso dos olhos do meu pai olhando para mim, e eu sinto medo, e eu sinto a apreensão, e eu sinto o desejo muito forte de que essa pessoa, que afinal de contas sou eu mesmo, né? Essa pessoa que está na minha frente me ajude, né? Me dê um pouquinho de dinheiro para que meu pai fique feliz e possa, sei lá, ir beber, né? Tomar a cachaça dele. Há na empatia um desprendimento de si mesmo. Então se eu estou lá dirigindo, quer dizer, eu tenho que estar do lado porque eu não dirijo, só minha mulher que dirige, mas vamos lá, eu estou lá no carro e a criança está do meu lado. Há aí um desprendimento de si mesmo, você tem que sair de você mesmo, você esquece por um momento que você está segurando um volante, que você é a pessoa que pode ajudar, e talvez por um lapso de tempo, por meio segundo, você está dentro dessa criança.
ok? Você está, né, metido naquele universo, ok? E é isso que é a verdadeira empatia. Agora perceba, por mais que um adolescente está sofrendo por causa de uma bobeirinha dessa, um adolescente está sofrendo uma bobeirinha dessa, conversou com o cara, vamos supor que o cara foi rude, né? O adolescente está sofrendo. Por mais que eu seja simpático a esse adolescente, por mais que eu goste desse adolescente, por mais que eu queira o bem desse adolescente, sem empatia, eu vou dar conselhos do tipo, não, mas faça uma coisa importante, vai estudar, vai... Porque eu não consigo entender que aquele evento que pra mim é tão ridículo, né, é o maior evento da vida daquele adolescente que está sofrendo. Não é o caso aqui, mas eu acho que só para nossa exemplificação. Okay? E é só com a capacidade da imaginação e a capacidade de empatia é que eu vou ver aquela coisa insignificante como um grande evento que realmente essa coisa é. Okay? E é esse o trabalho, é claro, da literatura. A literatura é aquilo que nos faz ver uma troca de lápis como um evento arriscado, né? de uma natureza aventuresca, e é só através, é só quando eu estou dentro do mundo de Hans Castorp é que eu consigo ver que o ato dele foi um ato empreendedor e corajoso.